Olá Webmasters, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai te contar 3 princípios básicos do web design que você precisa conhecer para construir sites visualmente atraentes. Se você quer estabelecer uma forte presença online, ter um site bem projetado é muito importante. Isso porque, segundo pesquisas, cerca de 38% dos visitantes vão sair de um site se eles considerarem que ele tem um layout pouco atraente. Isso leva a taxas de rejeição mais altas, o que pode afetar negativamente o desempenho do seu site e também a otimização dos mecanismos de pesquisa, consequentemente diminuindo as suas classificações. Mas usando algumas práticas recomendadas de web design, você pode criar uma primeira impressão excelente e também melhorar a experiência do usuário. Assim, os visitantes passam mais tempo no seu site, você tem melhores resultados de SEO e também mais oportunidades de conversão. Existem 3 conceitos básicos de web design que você precisa entender para criar o seu site e deixar ele visualmente atraente: cor, hierarquia visual e navegação. Primeiro, vamos conversar sobre a cor. Usar a combinação certa de cores permite que você estabeleça a sua identidade de marca. Também permite que você destaque elementos importantes no design e também induz os visitantes a realizar alguma determinada ação. Para encontrar paletas de cores adequadas para o seu site, primeiro você precisa entender a psicologia por trás das cores. Por exemplo, empresas de alimentos orgânicos geralmente usam verde porque isso representa frescor e natureza. Já marcas premium ou sofisticadas como Gucci geralmente combinam preto, branco e dourado para estabelecer uma imagem luxuosa. Depois de entender o significado das cores, escolha uma cor primária. Ela vai representar a identidade do seu site. Depois você pode escolher cores secundárias para complementá-la. Essas cores vão compor a paleta de cores da sua marca. E aí, use essas cores de forma consistente em todo o seu site. Isso ajuda os visitantes a ter uma melhor noção da sua marca e também traz harmonia e coesão visual. Nesse site você pode ver como o amarelo é usado como cor de assinatura. Já o branco é usado como fundo para quebrar elementos visuais. E o azul escuro é adicionado para textos e botões. Ao usar esquemas de cores bem contrastados, a marca otimiza a legibilidade e a navegabilidade, ajudando os visitantes a se concentrarem nos produtos e nas frases de destaque. O próximo princípio é a hierarquia visual do seu site. Organizando os elementos visuais da sua página de forma estratégica, você pode guiar os visitantes para as partes mais importantes da sua página. Mantenha os seguintes fatores em mente quando você for projetar o layout do seu site. Para dar ao seu site uma estrutura coesa, organize seus elementos com base na regra dos terços. Esse método divide o design ou layout em terços, utilizando uma grade de 9 caixas. Assim, fica mais fácil você alinhar o texto e também os objetos. Para ver como a regra se aplica na prática, dá uma olhada nessa página do iPad no site da Apple. Utilizando essa regra, a Apple consegue encontrar os posicionamentos certos para o seu título, para o botão de Call to Action e para as imagens dos produtos. O próximo passo é o equilíbrio. Aplicando a regra dos terços aqui, você pode colocar os elementos uniformemente na linha central da página, criando um design simétrico e também equilibrado. O site de portfólio do Adam Dunaway é um excelente exemplo dessa prática. Aqui a gente tem uma arte dele mesmo como ponto focal. Os blocos de texto de ambos os lados são iguais em termos de tamanho e também de posição. Além do design simétrico, você também pode implementar um design assimétrico para obter equilíbrio. Dá uma olhada em como a Mercedes-Benz compensa essa grande imagem de produto na sua landing page com um bloco de texto menor do lado esquerdo. Mesmo que seja assimétrica, a imagem final ainda cria um layout equilibrado. O terceiro fator é o espaço em branco. Quando você for organizar o layout do seu site, utilize espaços para dividir o texto e os elementos de design. Isso permite que o site seja menos confuso e ajuda os visitantes a se concentrarem nos fatores mais importantes.
Mas usar muitos espaços em branco também pode fazer com que o seu site pareça estar vazio. Então, para evitar um fundo opaco, você pode, por exemplo, adicionar uma textura, como gradientes de cores ou superfícies tridimensionais, por exemplo. Esse site faz um ótimo trabalho ao implementar uma textura sutil no plano de fundo, mantendo o texto legível. Esse outro utiliza o espaço em branco como um plano de fundo, para destacar seus elementos 3D. O próximo fator essencial é a escala. Usando elementos de tamanhos diferentes, você pode chamar atenção para detalhes cruciais. Isso é muito bom para organizar conteúdos baseados em texto no seu site. Para seguir as melhores práticas, a gente recomenda usar até 3 tamanhos. Mantenha o tamanho entre 14 e 16 pixels para o corpo do texto, 18 e 22 para os subtítulos e 32 pixels para os títulos. Nesse exemplo, você pode ver como o Flux Academy usa uma fonte grande para direcionar a atenção do público para a informação principal. Um bloco de texto muito menor é colocado abaixo do título para explicar melhor quais serviços o site oferece, seguido por um botão de Call to Action destacado. Outro elemento crucial da hierarquia visual é o padrão. Isso ocorre porque as pessoas tendem a seguir uma determinada sequência quando vão consumir o conteúdo de um site. E aí, projetando o seu site, tendo em base esses padrões de visualizações mais comuns, você pode organizar as informações com mais clareza para melhorar a experiência de usuário. Dependendo do tipo de conteúdo, geralmente os visitantes verificam as informações seguindo a forma das letras Z ou F. Com o padrão Z, os usuários deslizam do canto superior esquerdo para o canto superior direito, antes de descerem diagonalmente para o canto inferior esquerdo e aí novamente para o canto inferior direito. Esse padrão é comumente usado para páginas visualmente pesadas, páginas projetadas para destacar mais os produtos. Você pode ver como esse site aqui atrai a atenção do público, colocando o título no canto superior esquerdo da página. Indo para a direita, os visitantes encontram seus produtos em destaque, antes de descer na diagonal para ler o subtítulo e descobrir mais imagens de produtos. Por outro lado, os visitantes que seguem o padrão F tendem a verificar os sites da esquerda para a direita e repetem o processo conforme rolam a página. Depois, os usuários normalmente voltam para o canto superior esquerdo e percorrem o restante do conteúdo em uma linha vertical. É por isso que esse padrão é mais recomendado para sites que possuem muito texto, como sites de notícias ou blogs. Por exemplo, a CNN Internacional geralmente coloca seus artigos em destaque na parte superior da página, seguidos por uma lista vertical de conteúdo secundário, formando o padrão F. Em seguida, a gente tem o agrupamento. De acordo com o princípio da proximidade, agrupar os elementos relevantes torna mais fácil para que os visitantes entendam a estrutura e o conteúdo do site. O formulário de pedido na página de checkout da Adidas é um bom exemplo de como um agrupamento eficaz torna mais simples classificar as informações. Além de títulos claramente rotulados, a Adidas combina espaços em branco com caixas de texto contrastantes, para separar elementos com base na sua categoria. O último fator na hierarquia visual são as imagens. Usar imagens de alta qualidade pode tornar o seu site visualmente mais atraente e também manter os visitantes mais engajados. Primeiro, apresente uma imagem principal na sua página home, para criar uma boa primeira impressão. Uma imagem principal é um grande banner colocado no topo de uma página da web. Pode ser uma fotografia profissional ou uma ilustração gráfica que represente a sua marca. Sites de cosméticos, por exemplo, geralmente exibem um retrato de seu modelo, para que os visitantes possam associar instantaneamente a marca, a saúde e a beleza. Em segundo lugar, considere apresentar os seus produtos utilizando um slider ou um carrossel de imagens. Assim, os visitantes podem olhar várias fotos sem ter que rolar a página. Por último, certifique-se de otimizar as suas imagens, para que elas possam ser renderizadas adequadamente em diferentes tipos de tela, como computadores e celulares.
O último princípio de web design importante para a gente entender é a navegação. Ter uma interface clara e intuitiva permite que os visitantes naveguem no seu site sem nenhum problema. Primeiro, certifique-se de que o seu site tem um menu intuitivo e direto. Isso ajuda os visitantes a explorar diferentes páginas e localizar o conteúdo com mais eficiência. A maioria dos sites usa um menu horizontal, que aparece na parte superior das páginas. Ele exibe todas as seções que os visitantes esperam encontrar, como a página sobre, categorias de produtos, recursos, preços e contato. Uma função de pesquisa integrada também pode acelerar o processo de navegação. Se você deseja que as imagens do seu produto sejam o centro das atenções, a gente recomenda usar um menu vertical da barra lateral, como alternativa. Outro tipo de barra de navegação a considerar é um menu suspenso. Sites com muitas páginas, como lojas de comércio eletrônico, podem se beneficiar muito desse tipo de menu, porque ele reduz a confusão e também garante uma navegação fácil. Esse site da H&M é um ótimo exemplo de como o menu suspenso pode ser eficaz. Como a loja tem várias categorias de roupas, a H&M usa uma barra de navegação horizontal de nível superior para exibir itens mais gerais. Quando os visitantes clicarem ou passarem o mouse sobre determinadas seções, um menu suspenso aparece como uma lista de subcategorias mais específicas. O segundo fator para criar uma navegação mais eficiente no seu site é criar Call to Actions que se destaquem. Ter um CTA claro e atraente pode levar com que os visitantes passem mais tempo no seu site e também pode levar os visitantes a realizar uma ação específica. Seja usando uma imagem, um texto ou até um botão, coloque seu CTA em uma posição estratégica para garantir que os seus visitantes conseguem vê-lo facilmente. Usar uma cor contrastante também pode fazer com que ele se destaque no meio do seu conteúdo. Para incentivar ainda mais os visitantes a clicar, utilize uma frase simples e cativante. Por exemplo, saiba mais, acesse agora, leia mais. Olha como a Netflix chama a atenção dos visitantes, colocando o botão de Call to Action "Vamos lá" no centro da página inicial. E ela usa uma cor vermelha contrastante para distinguir o CTA do fundo mais escuro. E por último, mas não menos importante, adicione um rodapé ao seu site para uma melhor navegação. Essa página é crucial porque geralmente os visitantes rolam até o final da página para encontrar informações que geralmente não estão disponíveis no menu principal. Isso pode incluir links para as redes sociais, endereço da empresa, links para fontes de conhecimento, como por exemplo um blog. Antes de criar um rodapé, determine quais páginas serão incluídas e junte-as em categorias. Depois disso, utilize títulos claros para que os visitantes possam encontrar informações importantes mais facilmente. O site da Brainbox AI tem um ótimo exemplo de rodapé simples, mas eficaz. Usando muito espaço em branco e cabeçalhos de navegação claros, o rodapé funciona como um minimapa do site, para ajudar os visitantes a localizar o conteúdo mais rapidamente. A empresa também usa o rodapé para fornecer links de mídias sociais e gerar inscrições em boletins informativos. E é isso, pessoal! Esses são os 3 princípios básicos do web design que você precisa conhecer para criar o seu site visualmente atraente. Você já está pronto para começar o seu projeto? Conta aqui pra gente nos comentários. Se esse vídeo te ajudou, já deixa o seu like e também se inscreva aqui no canal da Hostinger Brasil para não perder nenhum conteúdo igual a esse. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima!